é uma alma extraordinária. O nome dela, Santa Brígida, nascida na Suécia, em dezembro de 1303, comecinho do século XIV. E a vida dela já começa com algo muito interessante. 2 sacerdotes recebem visões e revelações sobre o seu nascimento. Vozes diziam a esses sacerdotes que naquela noite de dezembro estava ali nascendo alguém cuja voz portentosa seria ouvida no mundo inteiro. Pois é, esta criatura que seria posteriormente denominada pela Igreja Católica de Santa Brígida. E vamos lá, Brígida, ela tem a sua primeira visão aos 7 anos de idade. Nesta visão, ela recebe como que a presença de um vulto feminino todo nimbado de luz e uma espécie de uma pequena coroa é colocada em sua cabeça. Mas, sem dúvida nenhuma, um momento muito emocionante é da quase adolescente, né? Brígida, aos 11 anos de idade, após ouvir um sermão de um sacerdote sobre os sofrimentos de Jesus por ocasião da dita Semana Santa, ela se recolhe, então, e ora diante da imagem de Jesus crucificado, com apenas 11 anos de idade. E qual não foi a sua surpresa? Porque aquela imagem ali estava, ela vai se transformando, ela vai então aumentando e ela então se vê diante simplesmente do Senhor. E diante do Senhor, ela faz a pergunta cheia de amorosidade e de ingenuidade: meu Senhor, quem lhe fez isso? Como é que o Senhor está? Ela vê as marcas do processo da crucificação. E ela ouve o Senhor dizendo que quem fez aquilo com ele eram todos aqueles que o esqueceram e que não aceitavam o seu amor. Olha só, que revelação extraordinária. Todos aqueles que o esqueceram e todos aqueles que desprezavam o seu amor. Mas, dentro das tradições e necessidades da época, aos 14 anos de idade, esta figura, ela então casa-se, com Ulf. E deste casamento virão simplesmente 8 filhos, 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres. Mas acontece que ela, com toda a sua amorosidade, consegue ir sensibilizando o seu marido. Sensibiliza-o ao ponto de decidirem ambos seguir a vida religiosa a posteriori, embora a desencarnação de Ulf se dê antes que ele atingisse de fato a essa oportunidade, ou a essa experiência nova. E o que é que nós poderíamos dizer acerca dessa criatura, agora sob o ponto de vista das suas faculdades mediúnicas? O Clóvis Tavares nos traz algumas reflexões e vai nos apresentar não apenas alguns traços biográficos de Santa Brígida, não apenas vai nos localizá-la como alguém que costumava fazer o bem, costumava ajudar os necessitados, como a fundadora, inclusive, de um hospital no qual passou 4 anos a serviço dos doentes e dos enfermos. Ele, então, vai nos apresentar algumas das possibilidades mediúnicas extraordinárias da chamada Santa Brígida. Ele vai nos informar, primeiramente, que ela é uma médium clarividente. Havia algo muito interessante na vida dela. Ela ia assistir às missas e nessas missas ela via e conversava com espíritos tais como Maria, João Evangelista, João Batista. Imagine, Santa Inês, da qual ela se torna, inclusive, muito amiga, próprio São Francisco. E todos esses espíritos lhe aconselhavam a se manter firme, a se manter forte diante das tarefas que ela então possuía. Ela é uma médium tão extraordinária que recebeu o nome Correio a serviço do grande Senhor. Vamos ver daqui a pouquinho
porque ela recebeu essa alcunha de ser o chamado Correio de Deus. Então, ela tem inúmeros casos, né, de clarividência. Essa clarividência é muito interessante porque, por exemplo, ela, quando em determinado momento da sua vida, ela se muda, está em Roma e vai viver na casa de uma senhora, que era uma admiradora dela e protetora, ela então, quando entra naquele ambiente, ela olha para a sua hospedeira e diz o que foi que aconteceu. Ela teve aquela premonição também de que naquele lugar, porque ela via, reconhecia todo aquele lugar, então ela vai dizer, é aqui que eu vou morrer, inclusive. Então ela tinha essas possibilidades mediúnicas aliadas também à chamada clareaudiência, porque ela não apenas via, mas ela conversava, né? Ela conversava com esses espíritos. E é muito curiosa, não posso me furtar a dizer que a certa feita ela levou uma broncazinha de Nossa Senhora, ou seja, da Mãe Santíssima. Ela entrava em êxtase, ela tinha visões, e um belo dia a prezada Mãe Santíssima disse para ela que ela fosse, sem dúvida nenhuma, a pessoa que orava, que meditava, mas que não esquecesse, inclusive, de ajeitar a roupa da filha. Achei de uma curiosidade muito interessante. Afinal de contas, ela não estava já no plano espiritual. Ela era encarnada, tinha que cuidar também dos seus afazeres maternos, né? Mas há uma outra mediunidade dela muito importante. Ela era médium psicógrafa. Olha para aí. Chegando a ter duas grandes produções. Primeiro, ela recebe em torno de 1 hora apenas. Recebe em língua sueca uma obra chamada Revelações. Nessa obra, a sua verve profética fala a respeito das grandes dores coletivas para o seu povo sueco. E, de modo curioso, ela também receberá o que ela denominou de sermo angélicos, ou seja, um escrito que às vezes era ela mesma que escrevia, às vezes ela entrava em êxtase, tinha as visões, as revelações, e seu confessor anotava. Ela disse, esse sermo angélicos foi ditado pelo seu anjo, por um anjo, não sei se ela dizia que era o seu anjo, mas por um anjo que ele faz revelações. Então, era algo muito claro. E aqueles que se tornaram os seus biógrafos e agiógrafos, né, eles consideram que, de fato, ela é alguém que tem uma preocupação, de modo muito especial, com a chamada união dos cristãos, considerada, inclusive, como precursora do chamado ecumenismo. Há alguns destaques também importantes, né, na sua vida. Primeiro, falava com todos aqueles que lhe buscavam. Ela que era, inclusive, de origem nobre. E lhe buscavam tantas pessoas diferentes. Eu disse ainda há pouco que revelaria porque ela foi chamada o Correio de Deus. É porque ela tinha uma habilidade de, em transporte, ela visitar planos espirituais. Então, os próprios sacerdotes lhe perguntavam notícias de seus mortos. E pessoas comuns, pessoas simples também. E ela dizia assim, na maior naturalidade, fulano de tal está no purgatório, fulano de tal está no céu, fulano de tal... Nem que a pessoa sobre a qual vinha a indagação, se essa pessoa fosse um eclesiástico, ela dizia com a maior naturalidade, é cardeal, é bispo, está no inferno, está no purgatório. Então ela era chamada de Correio de Deus por causa disso. E há 3 detalhes que nós temos assim muito, muito carinho por essa figura, pelo fato dela não se preocupar em atender os pobres, ao mesmo tempo redigia cartas para os bispos da Suécia, mandou carta para Carlos IV, entrava em contato com o Papa. Então ela era alguém que tinha um trânsito impressionante. Isso é curioso, porque inclusive nunca foi levantado, pelo menos pelos seus agiógrafos, eles não informam sobre isso, questões como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que inúmeras vezes foi denunciada à Inquisição. Não, ela não. Tinha esse, vamos dizer assim, acesso sem problema nenhum.
E dizem os seus biógrafos que as suas intervenções foram capazes de produzir o quê? Acordos de paz, acordos de diplomacia entre as nações. Por essa razão, talvez, ela é uma das padroeiras, é copadroeira da Europa, segundo as tradições da Igreja Católica. Mas se nós pudéssemos evidenciar qual a grande virtude de Brígida, a humildade. Vamos dar 2 exemplos que são 2 provas dessa humildade. O seu confessor dizia assim para ela: Brígida, é preciso divulgar para as pessoas as suas conquistas, os seus esforços, tudo aquilo que, de modo geral, as pessoas precisam saber para seguirem o seu exemplo. E ela dizia assim: meu confessor, não. Eu ainda estou no mar alto. Não atingi o porto seguro. Olha que grandeza, né? Eu sou uma formiguinha de Deus. Isso me fez lembrar do cisco do nosso Chico Xavier. Em outro momento, ela então dizia ao seu confessor o seguinte: olhe bem, meu confessor, se um menino ele é mandado por um grande senhor para realizar uma tarefa, qual é o louvor que esse menino merece? Esse menino não merece nenhum louvor, porque, na verdade, o louvor deve ser dado, deve ser ofertado ao Senhor. E é tão curiosa a sua preocupação com o povo, a sua preocupação em se comunicar, que ela recebe aulas de língua latina, nada mais, nada menos do que com a Santa Inês, já que ela era sueca, tinha dificuldade. E ela, então, busca estudar, busca conhecer, para melhor, então, ela se comunicar, né, com aqueles que seriam os que a buscavam em relação aos seus problemas, às suas dores, né, às suas necessidades. Então, confortava porque era uma médium devotada, era uma médium séria, era uma médium segura, e principalmente modesta. Ela se entendia apenas como aquela que estava a serviço do Senhor. Então, por isso, nós escolhemos, né, esta figura para trazer, ilustrando que o fenômeno mediúnico está em todos os tempos, não precisa ser homem, ser mulher, não precisa ser novo, ser velho, solteiro, casado, nada. O fenômeno mediúnico aí está. E ela percebia que os seus dons deveriam estar a serviço de Deus. É um exemplo, então, extraordinário. Não é isso, meus irmãos?